Olá, essa é a terceira parte do estudo de caso. Então, a gente falou um pouquinho sobre a definição, depois características, né, os tipos. Falamos sobre o plano, né, a importância do planejamento, das habilidades do pesquisador, da necessidade de criar um protocolo, né, antes de ir a campo, saber exatamente o que vai buscar, fazer uma triagem dos tipos de estudo de caso disponíveis que possam ser buscados, estudados, né? E o cuidado na hora da aplicação, né? Criar uma base de dados consistente, manter, né? Usar os instrumentos científicos próprios, bem documentados, sem perder o foco do que se quer provar, né? Com as fontes, né? De acordo com o que se pretende concluir, né? Mantendo a adaptabilidade, né? Trazendo essa possibilidade da maleabilidade do estudo de caso corresponder à realidade, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre as estratégias analíticas, né? E das ferramentas eletrônicas que facilitam a análise de dados qualitativos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da importância dos materiais suplementares, né? Diferentemente de outros tipos de pesquisa, o estudo de caso é muito vinculado aos materiais suplementares, né? Um bom estudo de caso, um estudo de caso realmente científico, é aquele que tem os materiais suplementares consistentes, bem documentados, guardados. Os anexos, então, são partes essenciais da pesquisa em si, né? E o que são esses materiais complementares, né? Primeiro, o protocolo, né? O que se pretendeu fazer e por quê, né? O livro de codificação, ou seja, o que foi entendido como a favor da resposta X ou Y, né? E por quê, né? E como se separou isso, então, como se fez esse tagueamento de todo o conteúdo, por entrevistas, por documentos, por imagens, de onde se chegou àquelas conclusões, né? A elaboração de uma tabela de evidências, então, que vincula, né, as alegações e as conclusões de cada uma das sessões aos dados, né, que foram coletados. Então, por que se chegou àquela conclusão, né, bem explicadinho. E também a lista de documentos, né, que foram utilizados como base das conclusões, né? Veja que um estudo de caso não tem sucesso se os dados não puderem ser validados, ou seja, se aquela escolha de dados não é tida como suficiente ou pareceu aleatória ou simplesmente jogada ali. Então veja a importância dos materiais suplementares, né? Então, as fontes têm que ser confiáveis, as informações têm que realmente serem reportadas de uma maneira que convençam, né, o leitor, e possíveis outros pesquisadores que queiram replicar esse mesmo estudo de caso em outros contextos, né, sejam capazes de fazê-lo, né? Observações feitas de forma infundadas, então isso compromete completamente a pesquisa, né? Então, chegar a conclusões que não têm fundamento, né? Ou dissonantes daquilo que realmente foi verificado na prática. Os sumários, se não forem feitos de forma sistemática, né? Que descrevam a maneira os dias, locais em que foram verificados aquelas informações e como triangulados foram aqueles dados, né, das diversas fontes. Quando há especulações ou generalizações muito amplas, também isso compromete absurdamente, porque passa de um trabalho que é científico para um posicionamento, né, dogmático, que não é o caso de uma pesquisa acadêmica. Em suma, o trabalho tem que ter confiabilidade, né? Tem que ser viável, crível, né? Não pode ser genérico, alusivo a interpretações vagas, né? Ideológicas, com base em vontades e não em dados fáticos, científicos, achados realmente pelo pesquisador assíduo que foi a campo realmente. E para ter sucesso contrário senso, o que significa? Um estudo de caso de sucesso é aquele que é significativo, é o mais completo possível, identifica realmente o fenômeno de uma forma abrangente, né?
considera as perspectivas alternativas, responde e articula, dialoga com essas explicações excludentes, né, antagônicas, justifica por que não foram assim identificadas aquelas explicações, né, alternativas, apresenta evidências científicas suficientes, ou seja, foi realmente a campo e trouxe dados que corroboram com aquele tipo de entendimento que está ali colocado, né? É elaborado também de uma maneira envolvente, que traga para o leitor aquele contexto todo estudado no estudo de caso, ou seja, tem confiabilidade, viabilidade, é possível de uma mínima generalização, claro que cada estudo de caso é apenas para aquele caso, né? Mas tem uma certa dinâmica que envolve a coleta imparcial dos dados e, portanto, a credibilidade, né? A sistematização de uma maneira objetiva e que, portanto, traz essa credibilidade científica, né, para aquele trabalho de estudo de caso. Bom, basicamente era essas as ideias gerais, né, que eu queria passar para vocês. Lembrando que esse é o terceiro vídeo sobre estudo